Eu sou o Dr. Lawrence Brock e vou falar sobre minha experiência de quase morte e outras experiências espirituais incríveis que tive desde então. Minha experiência de quase morte aconteceu em 1976, quando eu tinha 22 anos. Hoje estou com quase 70 anos, então foi há muito tempo. Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar de uma experiência de quase morte, nem imaginava algo assim, exceto em histórias de ficção científica. Eu morava em Longmont, Colorado, nos Estados Unidos, enquanto meus pais viviam onde cresci, em Rye Brook, Nova York. Meu colega de quarto também era de Rye Brook, pois frequentamos o ensino médio juntos. Decidimos voltar para o leste para visitar nossos pais. Ele tinha um Datsun, um carro ótimo de dirigir. Fizemos a viagem de 1.800 quilômetros sem parar, e ele me deixou na casa dos meus pais. Nós dois tiramos uma soneca. Não me lembro como descobrimos sobre a festa. Lembre-se, isso foi antes dos celulares e e-mails. De alguma forma, conversando com alguém, soubemos que um amigo do ensino médio estava dando uma festa. Peguei o Ford Bobcat da minha mãe e ele dirigiu seu Datsun. Na festa estávamos definitivamente fumando maconha e bebendo. Naquela época, as pessoas não eram tão cuidadosas com beber e dirigir como são hoje. A casa estava lotada com música alta tocando e pessoas dançando. Para conversar era preciso gritar. Lembro-me de caminhar pela multidão em direção à porta para sair. Não lembro de ter saído pela porta, mas lembro de flashes enquanto caminhava pelo caminho até a rua. O próximo momento de que me lembro é de estar fora do meu corpo, na luz branca, flutuando acima do meu carro destruído e do meu corpo. Minha cabeça estava aberta, como se vê pela cicatriz. Eu estava encostado em uma árvore com as pernas estendidas no chão. Havia um policial agachado sobre mim, mas eu não me identificava mais com meu corpo físico. Eu me identificava como minha alma, flutuando na luz branca. Olhei para meu corpo e, ao redor, tudo estava envolto em luz branca. Atrás de mim havia um grande círculo de luz branca, dentro do qual havia a silhueta de um homem em tamanho real. Dessa figura emanavam diferentes tons de luz branca, com um pouco de dourado, mas muito pouco. Minha principal experiência e memória não foram tanto de palavras ou conhecimento mental, mas de uma sensação de amor e aceitação imensa. Sentia que tudo estava bem. Minha vida, minha cabeça rachada, o carro destruído. Tudo no mundo estava em paz e harmonia. Não era uma sensação eufórica, mas uma calma profunda e reconfortante. Havia uma parte de mim que sabia, mas era difícil descrever. Não havia necessidade de saber nada ou responder a perguntas. As imagens da minha vida estavam lá, mas tudo estava bem. Parecia que eu tinha um corpo, embora não tenha olhado para baixo. Sentia como se estivesse em um dia de verão perfeito, com um clima ideal. Não sei quanto tempo durou essa sensação. Quando conto a história, parece curta, mas na experiência parecia mais longa, embora não como se fossem anos. Uma presença atrás de mim disse: "Você tem que voltar, seu pai quer que você fique." Naquele momento, soube que o pai não era meu pai físico, mas Deus. No espírito de que tudo estava bem, não pensei se tinha escolha. A voz disse para voltar. E eu voltei ao meu corpo, acordando 3 dias depois no hospital. Lembro-me vagamente de pessoas passando, vestidas de branco, como médicos ou enfermeiros. Quando fui saudável o suficiente para levantar, meus pais vieram me visitar. Estávamos em um círculo com o neurologista que, ao sair, sussurrou: "Você teve sorte", com um sorriso satisfeito no rosto. Ele fez um ótimo trabalho, pois minha cabeça estava bastante danificada. Uma enfermeira no quarto comentou: "Foi por um triz. Nunca soube se meu coração parou de bater." Tinha uma foto Polaroid do carro destruído, mas não dei muita importância na época. Sabia que algo em mim havia mudado, mas não sabia o que pensar. Minha intuição aumentou, embora eu sempre tenha sido intuitivo. Logo após o acidente, notei que minhas mãos esquentavam ao tocar alguém, algo que entendi melhor com o tempo. Anos depois, descobri o termo experiência de quase morte. Comecei a ajudar pessoas a se curarem, muitas vezes sem perceber. Minha intuição e as mãos quentes
Eram sinais claros. Conheci muitas pessoas espirituais e outras que tiveram experiências de quase morte. Quando me recuperei, voltei para o Colorado, onde trabalhava como chefe. Gostava de cozinhar, mas não era tão gratificante quanto esperava. Pensei em voltar para a escola, mas minha mãe me convenceu a voltar para o leste, comprando um Jeep novo para mim. Voltei a viver no condado de Westchester e trabalhei na empresa de eletricidade do meu pai por um tempo. Um dia, alguém bateu na porta do meu apartamento em Tarrytown, Nova York. Abri a porta e encontrei uma mulher, irmã de um amigo do Colorado, que soubera da minha experiência. Ela me disse que queria me apresentar a um homem que ensinava sobre o que acontece após a morte. Ela simplesmente apareceu à minha porta, sem aviso prévio. Foi assim que conheci um Sheikh Sufi. Os Sufis são uma seita mística do Islã, e isso marcou o início de um novo capítulo em minha jornada espiritual. Ele era um derviche Mevlevi, seguindo os ensinamentos de Jalaluddin Rumi. Rumi, o poeta lido por muitas pessoas, escreveu poemas espirituais que também são vistos como poemas de amor. Mas ele os escreveu sobre seu amor por Deus e por seu mestre, Shams Tabrizi. Passei cerca de 10 anos estudando com esse sheik e tive experiências incríveis. Um dos momentos mais marcantes aconteceu alguns anos depois de conhecê-lo. Passei tempo com ele em Boulder, Colorado, Vancouver, Canadá, Texas, no Panhandle, em um rancho grande, e na cidade de Nova York. Ele estava ensinando uma aula sobre geometria sagrada na Catedral de São Patrício, em Manhattan. Perguntei se podia participar da aula, e ele disse que eu não entenderia, o que era verdade, pois todos os outros participantes já estudavam há algum tempo. No entanto, ele permitiu que eu ficasse por perto para ajudá-lo. Eu fazia tarefas simples como carregar sua maleta, varrer o chão e organizar as cadeiras, tarefas que às vezes são dadas para alunos para que possam estar perto de seus mestres espirituais. Durante um dos intervalos ele me chamou e disse: "Venha ao meu escritório." Claro, ele não tinha um escritório, estava brincando, como sempre fazia, nunca sabendo quando ele estava falando sério. Pediu minhas mãos, colocou minhas mãos nas dele e disse: "Pronto, você conseguiu." Perguntei do que ele estava falando, mas ele não respondeu. Repetiu o gesto e novamente disse: "Pronto, você conseguiu." Depois disso, notei que minhas mãos ficavam ainda mais quentes e comecei a entender melhor os poderes de cura que se ativaram na minha experiência de quase morte. Recentemente, estou me dedicando mais seriamente a escrever um livro sobre minhas experiências. Percebi que aprendi muito sobre cura com ele, mas não tanto sobre cura pelas mãos. Quando comecei a estudar cura pelas mãos, foi quando realmente entendi. Sou uma pessoa muito sinestésica, e da mesma forma que minha experiência de quase morte foi mais sensorial, minha compreensão da cura pelas mãos também foi. Passei tempo com esse mestre em vários lugares, às vezes conversando diretamente com ele, outras vezes participando de suas aulas. Ele começou a me falar sobre Maria, mãe de Jesus, e sobre Jesus. Disse que Maria estava tão aberta à energia do Cristo que permitiu que ela se tornasse a mãe de Jesus, sendo tão dedicada e aberta a Deus. Quando ele disse isso, eu soube que a sensação de estar aberto a esse imenso amor e luz era o que eu havia experimentado na minha experiência de quase morte. Quando ele falou sobre Jesus, eu soube que a presença atrás de mim era Jesus. Até hoje, ao falar sobre isso, sinto uma energia que percorre meu corpo, uma energia que aprendi a usar para curar as pessoas. A parte de não saber exatamente o que aconteceu comigo tornou-se uma grande experiência. A busca por querer saber mais continua, e estou sempre aprendendo mais sobre fenômenos espirituais. Além da transmissão direta de energia curativa do Mestre, tive outras experiências incríveis com ele e com outros professores espirituais. Na minha prática de cura, percebo que sempre vejo o bem nas pessoas e acredito que todos estão em processo de se revelar para sua bondade, assim como eu. Mas também aprendi que nem todos estão nesse caminho. Meu amigo torceu o tornozelo perto de mim e eu, quase sem pensar, coloquei minhas mãos sobre o local imediatamente. Ele sentiu o calor e disse que isso o fez se sentir melhor. Na época,
eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Outra experiência marcante aconteceu com meu vizinho, cuja casa era ao lado da que cresci. Estava conversando com o pai dele, que me contou que seu pai, o avô, estava muito doente e deveria falecer em breve. Sem pensar muito, disse que oraria por ele. Fui e orei, e senti algo acontecer. Na próxima vez que vi o pai, ele disse que algo parecia ter mudado depois da minha oração, e que o avô teve uma recuperação fenomenal, vivendo por mais alguns meses. Quando comecei a conversar com o Sheikh Sufi, ele me chamava de sensitivo. O livro que li sobre o mestre dele também o chamava de sensitivo, e entendi que era um elogio, indicando que eu era sensível às questões espirituais. Levo isso muito a sério e trabalho duro. Estudo com pessoas que conheço, leio livros, medito diariamente, faço tai chi, yoga e escrevo em um diário. Recomendo a todos escreverem em um diário e meditarem. Muitas vezes pessoas vêm até mim muito angustiadas com questões emocionais, e isso realmente as ajuda a clarear a mente. A energia amorosa que experimentei na minha quase morte, aprendi a manter ao redor delas. Converso com elas para alinhar suas mentes à abertura para essa bondade interna e externa. Quando conseguem se abrir, a luz curativa entra e elas se sentem melhor. Quase sempre, ao final da sessão, dizem que se sentem leves e mais felizes. Incentivo todos a explorarem seus dons espirituais. Todos têm algum dom, seja espiritual como o meu, ou em coisas como trabalhar com eletricidade, construção, pintura, limpeza, ou ser pai, mãe, que é a coisa mais espiritual que existe. Sigam seus sonhos espirituais, meditem e escrevam em seus diários. Não precisam meditar perfeitamente. Medito há 50 anos e, às vezes, minha mente está cheia de distrações. Mas o importante é dedicar esse tempo a si mesmo, à sua verdade e à sua conexão com Deus. Foi um prazer compartilhar isso com vocês. Muito obrigado.